E aí pessoal, boa tarde. Vamos aqui para mais uma videoaula, certo? As videoaulas que vocês receberam anteriormente sobre os verbos, ela é essencial para vocês, então tem que assistir conforme as dúvidas. As atividades anteriores precisam vocês saberem o que está naqueles vídeos. Não adianta só me perguntar no privado se vocês não estão assistindo os vídeos, não vai resolver nada. É muita informação para eu responder via privado ali, por isso que a gente já está criando os vídeos. Dificilmente vocês vão aprender só mandando um áudio para vocês lá. Então tem que prestar atenção aqui, tem que assistir os vídeos, senão não vai resolver, tá? Então a gente vai começar aqui mais uma aula hoje sobre verbos, tá? Então a gente já viu algumas informações aqui, mas vamos rapidinho rever algumas coisas, tá? Então a gente viu que o verbo, né, são as palavras terminam em ar, em ir, essas são as formas naturais dos verbos, né? Então, né, tem lá o verbo cantar, correr, partir, morder, sorrir e todas as ações que a gente faz ao longo do nosso dia a dia. Também falei para vocês, que nem aqui apresenta aqui na tela, que os verbos eles são conjugados conforme as pessoas de discurso. A gente já viu que as pessoas de discurso quem são? Né? São essas aqui, ó. Eu, tu, ele, nós, nós, eles. Então eu quero conjugar o verbo cantar no presente. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Né? Então isso é o ato de conjugar. E é isso que a gente vai ver nessa aula hoje. Então a gente não pode esquecer, que olha aí na tela aí, que as pessoas do discurso são as primeiras pessoas. Eu do singular, nós do plural. Segunda pessoa, tu do singular, vós do plural. E as terceiras pessoas, ele no singular e eles no plural. Tá? A gente viu também a estrutura verbal, né? Que o verbo ele tem um radical, que é aquela partezinha que basta eu pegar o verbo natural, tipo o verbo estudar, e tirar o ar e sobra o radical. O verbo pular, eu tiro o ar, sobra o radical. O verbo escrever, eu tiro o er, que sobrou foi o radical. Esse radical ele tem que estar presente em todos os verbos conjugados. Por isso que eles são verbos regulares. A maioria, quase 90% dos verbos, vai dar certinho isso aqui. Os outros 10% a gente vai estudar em outro momento. Então, a maioria dos nossos verbos, vocês vão conseguir achar o radical fazendo esse processo. Basta você tirar as terminações ar dos verbos terminados em ar, er dos verbos terminados em ir, e ir, tira o ir dos verbos terminados em ir, que você já tem o radical. E é o que você precisa saber para você usar no verbo conjugado. É uma coisa tão fácil que vocês fazem que vocês nem percebem, é automático. Se eu falo assim, eu vou correr, né? Então, eu correrei. Do verbo correr, o que sobrou foi o corre. E eu acrescentei o erei para dizer que eu vou fazer isso no futuro. Então, isso é o radical. É isso que permanece intacto tanto no verbo natural, que basta tirar o ar, como nos outros verbos lá. Estude, 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 pull, pull e assim por diante. Tá? Então, qualquer dúvida, volta, assiste a outra aula que eu mandei, certo? Não deixem de baixar, assistam elas, tá? A gente viu também que as desinências, que são as desinências? São aqueles pedacinhos que eu vou acrescentar ao radical para formar outro verbo. Ele era estudar. Eu tirei o ar, mas coloquei o o junto com o radical e formei estudo. Esse o é a minha desinência. Esse amos de estudamos é a desinência. O astes e assim por diante. Então a gente também viu lá no outro vídeo bastante coisa sobre a desinência. Certo? Agora a gente vai falar basicamente dos mais que a gente mais utiliza, né, a forma verbal. A gente viu o que é o modo indicativo. O modo indicativo é quando eu uso o verbo para indicar uma certeza, um fato que aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer. É quando a minha frase dá certeza do que indica uma certeza, que essa ação é uma certeza. Se eu falo, ele canta no teatro hoje, quer dizer que é certeza que ele vai cantar. Eu irei à sua casa amanhã. É uma afirmação. Sempre que for uma afirmação, está ligado ao modo indicativo. Se eu falar, construir a linha da família, construir uma casa, né, joguei futebol, joguei vôlei, quer dizer, eu estou afirmando que eu fiz alguma coisa que eu vou fazer, certo? Então a gente viu isso também no outro vídeo, modo indicativo. Hoje a gente vai ver os tempos verbais do modo indicativo, né? Quem são os tempos verbais? Vamos lá. O primeiro tempo que a gente vai ver é o tempo presente. O que é o tempo presente?
É quando eu quero indicar numa frase que esta ação está acontecendo nesse momento que eu estou falando. Se eu falo assim, ó, nós falamos francês fluentemente agora, estamos falando francês, né? Então nós falamos, quer dizer, eu faço isso agora, eu falo francês. Então eu estou afirmando alguma coisa no presente. Vamos ver outros exemplos aqui, né? Se eu falo assim, ó, eu corro, né? Nós jogamos futebol agora. Nós jogamos futebol agora. Estou fazendo bolo. Faço um bolo. Eu estou fazendo a coisa no presente. Lógico, esse verbo que tiver lá, ele vai estar no presente. No presente do modo indicativo. Por isso que vamos lá ver alguns exemplos para vocês entenderem. Então, quando eu falei lá para vocês das desinências, são as terminações que eu vou colocar para mudar o verbo natural e conjugar ele. Então, aqui as desinências dos modos regulares do indicativo, quer dizer que todos os verbos terminados em ar, a hora que eu conjugar ele tem que ter essas terminações. Toda vez que eu pegar os verbos terminados em er e conjugar ele no presente, ele tem que ter essas terminações. E toda vez que eu conjugar o verbo ir no presente, do modo indicativo, ele vai ter que ter essas terminações. Como assim? Vamos aqui ver um exemplo aqui. Certo? Fica mais claro. Olha lá, o verbo cantar. Para eu achar o radical do verbo cantar, basta eu tirar o ar, que está aqui, e sobrou o quê? O cante. Então, o cante, quando eu for conjugar o verbo cantar no presente, ele tem que estar presente em todas as palavras. O que vai mudar aqui daí? São as desinências, que são essas terminações aqui. Então, toda vez que eu conjugar um verbo terminado em ar, olha lá, o, as, vamos ver aqui atrás, olha lá, o, as, a, amos, eis e ão. Isso aqui pertence aos verbos terminados em ar. O cantar termina em ar, então ele vai ter que ter essas terminações aqui. Certo? A mesma coisa que aqui o correr termina em er. Então ele vai ter que ter essas terminações dessa coluna aqui, ó. O, es, e. Se fosse um verbo terminado em ir, o, es, e, imos, is e em. Então essas são as terminações. Então toda vez que eu conjugar o verbo cantar no presente, ele vai ficar nessa forma assim, ó. Canto, cantas, cantamos, cantais e cantam. Se fosse falam, falo, falas, fala, falamos, falais e falam. Se fosse amar, amo, amas, ama, amamos, nós amais, eles amam. A mesma coisa ocorre com o correr. O correr tem que usar aquilo que eu disse, essas terminações aqui, ó. Essas são as terminações. Pessoal, isso aqui não é nada mais que decorar, não tem o que fazer, tá? A gente tem que aprender decorando. É o primeiro passo, né? Então, toda vez que for o verbo correr, ele vai ter que ter todos os verbos terminados em er vai ter que ter essas desinências, ou seja, esses finaizinhos aqui, ó. Eu corro, tu corres, ele corre, nós corremos, vós correis e eles correm. Se fosse beber, eu bebo, tu bebes, ele bebe, nós bebemos, vós bebeis, eles bebem. Outro verbo terminado em er é bater. Eu bato, tu bates, ele bate, nós batemos, vós bateis e eles batem. Vamos pegar outro verbo terminado em er. Bater, morder. Eu mordo, tu mordes, ele morde, nós mordemos, vós mordeis e eles mordem. Então acompanha aqui, tá com a flechinha aqui. Certo? Temos mais alguns exemplos. Ó, vender. Vender termina em er. Ele vai ter as mesmas terminações do verbo correr. Que é o, es, o, e, emos, eis e em. Quer ver? Olha lá. Eu vendo, tu vendes, ele vende, nós vendemos, vós vendeis e eles vendem. Fosse morder, eu mordo, tu mordes, ele morde, nós mordemos, vós mordeis, eles mordem. Fosse o verbo bater, eu bato, tu bates, ele bate, nós batemos, vós bateis, eles batem. Agora temos aqui o primeiro verbo terminado em ir. Olha lá, partir, tirou o ir, sobrou parte aqui. Então, todos esses partes aqui são radicais do verbo partir. E eles vão ter que vir desinências aqui na frente para formar as palavras conjugadas no presente. Então, o verbo partir no presente vai ficar eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis e eles partem. Agora, se fosse outro verbo terminado em ir, tipo dividir.
Eu divido, tu divides, ele divide, nós dividimos, vós dividis, eles dividem. Ok? Fosse dormir, eu durmo, tu dormes, ele dorme, nós dormimos, vós dormis e eles dormem. E esses são os verbos. Tem mais algumas aqui, ó. O verbo amar terminam em ar. Então tira o ar, sobrou o am de radical aqui, ó. Então é só encaixar aquelas terminações dos verbos terminados em ar no presente, que é amo, amas, ama, amamos, amais e eles amam. Repetir termina em... Opa! Seria aqui imprimir, tá? Imprimir tirou o ir, sobrou o imprime. Aí eu vou colocando as terminações do presente ali. Eu imprimo, tu imprimes, ele imprime, nós imprimimos, vós imprimis, eles imprimem. Isso são os verbos no presente. Então qualquer verbo terminado em ir que for vai caber com essas terminações aqui no presente. Os verbos terminados em ar vão ser assim, e os terminados em er vai ser aquela outra coluna que eu mostrei para vocês lá, certo? Não podemos esquecer que os verbos ou terminam em ar, ou em er, ou em ir. Então, todos os terminados em ar vão seguir essa lógica dessas terminações aqui. O, as, a, amos, ais e ão. Aqui já é diferente. O é igual do ar aqui, mas no caso do ir, é o, aqui já é es, aqui é a, aqui é e, aqui é a, imos, amos, is, ais, em, an. Então é diferente. Então, para os terminados em ar vão ter a terminação, vai ter uma desinência, para os terminados em er outra, e para os terminados em ir, outra terminação também, ok? Vamos lá agora para o segundo tempo verbal. Eu já passei para vocês em outro vídeo e em sala também que a palavra pretérito nada mais é que um passado. É um jeito de falar a palavra passado, mas é a mesma coisa que passado. Então, pretérito perfeito nada mais é que um passado perfeito. Um verbo ele vai estar conjugado no pretérito perfeito quando ele indicar um fato concluído. Ou seja, fatos que aconteceram numa situação única. Por exemplo, você fala, ó, Daniel pintou a casa. Quer dizer, foi um fato único. Ele fez a ação de pintar no passado e foi só uma vez e fez e pronto. Quer dizer, uma ação única do passado. As garotas saíram de casa. Lógico que elas vão sair outros dias, mas esse fato aqui foi único nesse momento. É um fato que aconteceu. Nós fizemos a atividade. É um fato único. A lua iluminou a praça. Nem é todo dia, então foi um fato único. Se eu falo assim, ontem eu bati minha moto. Bati. É um fato único. Não que eu vou sair batendo todo dia. Não é uma coisa que acontece todo dia. Foi um fato único daquele momento. Se eu falo, no sábado fomos à missa. É todo sábado que eu vou à missa? Não é todo sábado. Pode ser que vá, pode ser que não. Então, esse fomos à missa, esse fomos, na verdade, é um pretérito perfeito porque é o fato que aconteceu e acabou. Foi um fato único, uma situação única. Ele não indica uma coisa que aconteceu, uma situação única. Quer ver? Vamos lá. Vamos lá. Olha lá. As terminações dos verbos no pretérito perfeito são essas, ó. Olha lá. Todos os que terminarem em ar tem que ser eu, ei, tu, aste, ele, ou, nós amos, vós astes e eles aram. Nos terminados em er, eu, ito, este, ele, eu, nós emos, vós estes, eles eram. Os verbos terminados em ir, este, ele, iu, nós imos, vós istes, eles iram. O que significa? Isso aqui vai acompanhar o radical. Se eu pegar o verbo amar, eu já sei que se eu tirar o ar, sobra o am. Né? Amar termina em ar. Então, am mais ei, amei. Am mais ache, amaste. Am mais ou, amou. Am mais amos, amamos. Am mais astes, amastes. E am mais aram, amaram. Agora vamos pegar o verbo bater. Tirou o er, sobra o bate. T mudo, B-A-T, bate. Aí eu pego as terminações dos verbos terminados em ir no pretérito perfeito. São essas aqui, ó. Bate mais i, bati. Tu bati, eu bati. Tu bateste, ele bateu. Nós batemos, vós batestes e eles bateram. Os verbos terminados em ir. Partir. Eu parti, tu partiste, ele partiu, nós partimos, vós partistes e eles partiram. Então vamos aqui para vocês verem aqui outro exemplo, né? Pessoal,
quando a gente fala de pretérito perfeito, a gente tem que entender que os pretéritos perfeitos sempre terminam em an. Então, se eu quero falar que o cara partiu ontem, eu não vou falar eles partirão ontem. Partirão com A e O. É eles partiram. Não é partiram. É partiram. Eram. Aram. Com M no final, saindo o som de M. Por quê, pessoal? Olha lá, olha que interessante essa aqui, eu tirei do Facebook, ó. Entrarão na minha casa, roubarão tudo, levarão tudo. Mesmo cara falando aqui, ó, entrarão na minha casa, roubarão tudo, levarão tudo. Daí a pessoa colocou assim, ó, tranca tudo para eles não entrarem, ora. Por que ela fez isso aqui? Isso aqui, na verdade, é um meme. É porque, na verdade, ele quis dizer que a pessoa tinha entrado na casa dele, não que ela entrará. Quando eu falo entrarão com mão, eu quero dizer uma coisa do futuro. Eles entrarão. Não entrou ainda. O que ele quis dizer aqui, na verdade, é entraram. Entraram. Roubaram. Levaram. Roubaram. Levaram. Mas a gente não fala levaram. A gente fala levaram. Mas o correto seria levaram, né? Entraram. Partiram, né? Só que a gente não fala assim. A gente fala partiram, né? Roubaram. Mas aí a gente tem que entender que se o trem for futuro, se ele quer indicar uma coisa no futuro, é com ão. Agora, se eu quero indicar uma coisa no passado, é com an. Tá ok? Certo? Então, por isso que eu coloquei isso aqui para vocês refletirem, tá? Então, essa frase que ele está falando aqui, na verdade, está no futuro, mas ele queria indicar coisas do passado, que já tinha acontecido, ok? Então, vamos lá para o pretérito perfeito. Olha lá. Como eu disse para vocês, o verbo amar termina em ar. Tirando o ar, sobra o an. Aí eu pego as terminações, né, do pretérito perfeito e só encaixo ao nosso radical. Então, no pretérito perfeito fica eu amei, tu amastes, ele amou, nós amamos, vós amastes e eles amaram. Então, essas aqui são as terminações dos verbos terminados em ar. Agora, aqui seria imprimir. Novamente eu errei, tá? Mas vamos pegar a palavra imprimir. Eu tirei o ir, sobrou o imprime, ok? Então está aqui, o imprime é o radical. Agora basta eu encaixar aqui as terminações, as desinências, que as terminações é a mesma coisa, dos verbos terminados em ir, que imprimir termina em ir. Então ficará assim, ó, eu imprimi, tu imprimiste, ele imprimiu, nós imprimimos, vós imprimistes e eles imprimiram. Espera aí, deixa eu arrumar isso aqui. Calma aí. Imprimiram. Ok, vamos lá. Então, eles imprimiram. Só um instante, então vamos lá. Eles imprimiram. Olha lá, verbo vender aqui nessa primeira coluna. Verbo vender, termina em er. Tirei o er, sobrou o radical vende. Então, coloquei o radical em todas as pessoas do discurso aqui. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. E agora eu só coloco as terminações que valem para os verbos terminados em er, no caso do pretérito perfeito. Eu vendi, tu vendeste, ele vendeu, nós vendemos, vós vendestes, eles venderam. Mesma coisa se fosse correr. Eu corri, tu correste, ele correu, nós corremos, vós correstes, eles correram. Agora vamos colocar o corri aqui. Se fosse, ó, isso aqui são as terminações de verbos terminados em ir. Vamos pegar um verbo terminado em ir, ver se dá certo. Vou colocar o vende aqui, ó. Eu vendi, deu certo. Vendiste? Tu vendiste? Não, é tu vendeste, já não dá certo. Ele vendiu? Também não dá. Então, por isso que as terminações para os verbos terminados em ir não são as mesmas para os verbos terminados em er. E nem para os verbos terminados em ar. Se eu ver o verbo cantar, se eu falar eu canti, não, né? Tu cantiste? Não, tu cantaste. Ele cantiu? Não, ele cantou. Então, esses aqui são só para os verbos terminados em ir, ok? Parti, partiste, ele partiu, nós partimos, vós partistes e eles partiram, ok? Olha lá, o verbo cantar ainda, a gente está falando ainda do pretérito perfeito, né? Que é o cantei, cantaste, ele cantou, nós cantamos, vós cantastes. E eles, novamente aqui, deu eles, vamos lá, cantaram. Vamos lá.
Erro de digitação. A mesma coisa do verbo correr. Terminei em er. Eu corri, tu correste, ele correu, nós corremos, vós correstes, eles correram. Vamos pegar o cante aqui e tentar encaixar nessas terminações aqui. Ó. Cante. Eu canti, já não dá. Tu canteste. Ele canteu. Não dá. Então, essas terminações que eu estou girando aqui, ó, só servem para os verbos terminados em er. Vamos pegar o partir. Eu parti, dá certo. Tu parteste? Não dá. Ele parteu? Não, ele partiu. Então, só serve para os verbos terminados em ir. Isso é o pretérito perfeito, tá? Existem 3 tipos de pretérito, por isso que fica um pouquinho difícil. Tem que ter muita atenção, né? Porque lá eu falei para vocês que o pretérito perfeito era uma ação que aconteceu e acabou. É uma ação terminada, né? É um fato isolado que aconteceu e acabou. Eu bati meu carro, pronto. É um fato isolado. Eu não fazia isso todo dia, né? Eu chutei a bola, chutei. Eu não fazia, não chutava a bola todo momento, todo dia. É uma coisa que aconteceu naquele momento. Agora, o pretérito imperfeito, ele indica acontecimentos que aconteciam com frequência, que não foram concluídos, ou seja, não é uma coisa que aconteceu e pronto. É uma coisa que acontecia com muita frequência, né? Então acontecia mais de uma vez. Eu falo lá, Joana costumava caminhar na orla do entardecer. Ela costumava, quer dizer, ela fazia direto isso. Era uma coisa frequente, né? Era uma coisa que acontecia no passado, mas era frequente. Ela fazia mais de uma vez. Olha lá, eu corria no parque. Eu corria. Eu ia quase todos os dias, certo, no parque correr. É isso que eu quero dizer. Não fui só um dia. Eu não corri no parque, eu corria. Eu fazia mais de uma vez isso. Por isso que é pretérito imperfeito, porque é algo que acontecia com frequência. Eu jogava futebol na escola. Quer dizer, eu fazia isso com frequência lá. Nós tomávamos tereré todos os dias. Aí, todos os dias. Quer dizer, eu fazia mais de uma vez isso. Então, é uma ação que eu fazia no passado mais de uma vez. Eles apresentavam teatro na igreja, certo? Um grupo de teatro que fazia quase todos os cultos ou missas de apresentar lá. Então, eram coisas que aconteciam com frequência. E isso acontecia, passado, com frequência. Certo? Então, o pretérito perfeito aconteceu e no imperfeito ele acontecia. Podemos dizer assim. Olha lá as terminações. Os verbos terminados em ar sempre vai ter essas terminações aqui. Ó. Ava, avas, ava, ávamos, áveis e avam. Cantava, cantavas, cantava, cantávamos, cantáveis e cantavam. Dos verbos terminados em er. Ia, ias, ia, íamos, íeis e iam. Corria, corrias, corria. Corríamos, corríeis e corriam. Olha lá o verbo terminados em ir. Ia, ias, ia. Até aqui é igual ao do er. Mas aqui já muda, né? Não, desculpe. Esse aqui, na verdade, ele sempre... O único que vai ser igual ao do er e do ir vai ser no pretérito perfeito. Porque, ó, partia, partias, partia, partíamos, partíeis e partia. Então, nesse caso, o pretérito perfeito, tanto do er quanto do ir, são iguais. Só muda o do ar. Ok? Então, vamos lá. Vamos conjugar alguns verbos no pretérito imperfeito, ou seja, um fato que acontecia. Olha lá, eu amava, né? Eu amava aquela pessoa, quer dizer que eu amava ela durante algum tempo, né? Foi só um dia só, isolado, né? Tu amavas, ele amava, nós amávamos passear no parque, quer dizer, a gente ia com frequência lá. Vós amáveis e eles amavam, né? Verbos terminados em ar, porque, né, o amar tirou o ar, sobrou o radical am. Verbo imprimir. Tirou o ir, sobrou o radical imprime. Aí eu só acrescento as terminações dos verbos terminados em ir, porque imprimir termina em ir. Então vamos lá. Eu imprimia minhas provas da escola, mas agora não imprimo mais. Imprimia, quer dizer, direto eu imprimia, mas eu não estou mais imprimindo. Tu imprimias, ele imprimia, nós imprimíamos, vós imprimíeis e eles imprimiam. Quer dizer, esse ato de imprimir aqui, quer dizer, que acontecia com frequência, mas parou de acontecer, talvez. Ok? Mas ele acontecia. A mesma coisa aqui, ó, verbos vender. Termina em er, eu vou usar as terminações do er. Né? Eu vendia, tu vendias, ele vendia, nós vendíamos, vós vendíeis, eles vendiam. Ah, eles vendiam bolo na feira, mas pararam. Quer dizer, eles faziam isso com frequência, mas parou. A mesma coisa partir. Ó. Eu partia, tu partias, ele partia, nós partimos, vós partias, eles partiam. Ah, eu partia toda semana para a fazenda. Quer dizer que eu ia toda semana para a fazenda. Então é um fato que acontecia, né, mas parou de acontecer. Talvez vendeu a fazenda, alguma coisa do tipo assim que vocês têm que imaginar. Entendeu? Isso que é o verbo
os verbos terminados no verbos terminados de ir. Em ir vocês vão usar essas desinências aqui. Mais alguns exemplos: verbos cantar e verbo correr, né? Eu cantei. Opa, esse aqui não. Esse aqui não. Vamos pular esse aqui, né? Tranquilo? Então, pretérito perfeito é algo que acontecia, mas não acontece mais. Desculpa, vamos lá, vamos voltar. Pretérito perfeito é algo que aconteceu e pronto, um fato isolado. O pretérito imperfeito é aquele que acontecia com frequência, mas parou de acontecer. E o pretérito mais que perfeito que a gente vai ver agora. Pessoal, essas palavrinhas são tanto estranhas talvez para vocês, porque é uma coisa muito comum de vocês usarem, certo? Não é uma palavra que muitos utilizam, né? Mas elas existem e a gente tem que aprender elas também, né? Os verbos, no modo mais que perfeito, eles são os verbos mais raros, né? E eles indicam que um fato já havia acontecido quando aquilo aconteceu. Ou, quando aquilo aconteceu, outro fato já tinha acontecido. Como assim? Olha lá, Gabriel já... Esse aqui não é acordará, pessoal. Acordará tem acento aqui. Esse se pronuncia acordara. Gabriel já acordara quando o despertador tocou. Quer dizer que ele já tinha acordado. É a mesma coisa. Gabriel já tinha acordado quando o despertador tocou. Mas para eu não dizer a expressão já tinha acordado, né, a língua portuguesa nos dá uma opção de dizer acordara. Então, Gabriel já tinha acordado. Gabriel já acordara quando o despertador tocou. Então, quando essa ação de tocar o despertador aconteceu, já tinha acontecido essa ação aqui de acordar. A mesma coisa aqui, ó. Quando chegou, nós já tínhamos a mesa. Nós já tiramos... Opa, desculpa. Quando chegou, nós já tiráramos a mesa. Esse tiráramos quer dizer que nós já tínhamos tirado a mesa. Quer dizer, quando ele chegou, quando essa ação de chegar aconteceu, a ação tiráramos já tinha acontecido. Quer dizer, a gente já tinha tirado as coisas da mesa. Olha lá. Eu entregar a atividade antes do sino tocar. Quer dizer, antes de tocar o sino, eu já tinha entregado. Então, já tinha entregado. É a mesma coisa que entregara. Ela ligara o chuveiro antes de entrar no banho. Então, antes de entrar no banho, ela já tinha ligado o chuveiro. Então, ligara. Não é ligará, porque não tem o acento aqui no A. É ligara. É assim que se pronuncia. Tá? Eu não vou cobrar muito isso aqui de vocês, mas vocês têm que conhecer e têm que aprender que eles existem. É um pouquinho mais difícil que os outros, porque não é uma palavra comum de a gente usar. Tá? Então, vamos aqui para as terminações. Ó. Todos os verbos terminados em ar terão no pretérito mais perfeito usar essas terminações aqui. Ara, aras, ara. Não é ará nem arás. É ara, aras, ara. Áramos, areis e aram. Né? Ara, aras, era, eras e era. Éramos, ereis e era. Né? Ou eram, né? Então, esses são os casos terminados em ir. No caso terminados em ir, ira, iras, ira, íramos, ireis e iram. Tá ok? Então, essas são as terminações dos verbos no modo, no tempo verbal do pretérito mais que perfeito. Ok? Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Só um instante, né? Vamos lá. Então, quando eu vou conjugar o verbo amar no pretérito mais perfeito, mesma coisa. Eu tiro o meu radical, no caso aqui o an, e coloco em todas as pessoas do discurso. Eu tô ele nas vozes. Aí eu só vou encaixando aqui. Como que pronuncia isso? Eu amara, quer dizer, eu já tinha amado. Tu amaras, quer dizer, tu já tinha amado. Ele amara, ele já tinha amado. Nós amáramos, nós já tínhamos amado. Vós amáveis. Vamos arrumar aqui, só um pouquinho. Vamos lá de novo. Então, nós amáramos, vós amareis e eles amaram. Né? O imprimir, mesma coisa. Termina em ir, eu tenho que usar as terminações lá da minha tabela, do caso dos verbos terminados em ir, que é esse aqui. Ó. Então, vamos lá. Eu imprimira, tu imprimiras, ele imprimira. Nós imprimíramos, vós imprimireis e eles imprimiram. Então, essas terminações aqui, que indica o quê? Eu imprimira, quer dizer, eu já tinha imprimido.
Ele imprimira, ele já tinha imprimido. Nós imprimíramos, é a mesma coisa que eles já tinham imprimido. Nós já tínhamos imprimido, né? Nesse caso aqui. Tranquilo? Beleza? É um pouquinho que eu falei para vocês. É um verbo que a gente não usa com frequência, mas ele existe. A mesma coisa aqui do cantar. Eu cantara, tu cantaras, ele cantara. Nós cantáramos, vós cantareis e eles cantaram. Quer dizer que já tinha acontecido. Já tinha cantado, tu já tinha cantado, ele já tinha cantado e assim por diante. Eu correra, tu correras, ele correra. Aqui o verbo termina em er. Eu tirei o her, sobrou o corre novamente, que é o meu radical daqui, o radical. E aqui as terminações dos verbos terminados em er, no caso do pretérito mais que perfeito. Então, correra, correras, correra, correramos, correreis e correram. Tranquilo? Então, aquele ali é um pouquinho mais difícil. O futuro, pessoal. Quando eu quero indicar que a ação aconteceu no futuro, eu tenho duas formas de fazer isso. Né? Eu posso afirmar que eu vou fazer aquela ação, ou eu posso afirmar que eu farei aquela ação se outra coisa acontecer. Vamos entender aqui. O primeiro futuro é o futuro do presente, que é o que a gente mais usa. Ah, eu correrei na praia. Ah, eu vou à escola. Quer dizer, eu estou afirmando que no futuro eu estou indo na escola. Né? Eu comprarei um celular. Nós jogaremos futebol. Né? E assim por diante. Olha lá. Daniel pintará o restaurante. Quer dizer, ele vai fazer no futuro isso aqui, o ato de pintar. Eles se encontrarão amanhã. Quer dizer, vai ter um encontro deles amanhã, com certeza eu estou afirmando aqui. A sala será reformada. Quer dizer, vai acontecer. Ela vai acontecer. Em breve ela vai ser reformada. Ou nós iremos à missa. Estou afirmando que eu vou ir no futuro à missa. Ok? Então, olha lá. Todos os verbos terminados em ar, no caso do futuro do presente, usarão essas desinências aqui. Ó. Arei, no caso dos verbos em ar. Arei, arás, ará, aremos, areis e arão. O ão agora. Esse ão indica futuro, sempre indicará futuro. Né? Eu irei, tu irás, ele irá. Erei, erás, erá. Nós iremos, vós ireis e eles irão. Esse caso dos verbos terminados em er. E os verbos terminados em ir, irei, irás, irá, iremos, ireis, irão. Aqui já dá até uma palavra aqui, né? Irei, irás, irá. Né? Mas isso aqui não são terminações, eles não são o verbo, né? Isso aqui vai encaixar aos radicais para formar o verbo conjugado, né? Olha lá. Verbo amar. Eu amarei, tu amarás, ele amará, nós amaremos, vós amareis e eles amarão. Isso aqui é um futuro, fato que vai acontecer. Porque essa aqui são as terminações dos verbos terminados em ar, porque amar termina em ar. Já o imprimir termina em ir. Então eu uso aquela terminaçãozinha para vocês. Só a terminação já é uma palavra. Irei, irás, irá, iremos, ireis, irão. Né? Mas aqui no caso são terminações. Ó. Imprimirei, imprimirás, imprimirá, imprimiremos, imprimireis, imprimirão. Né? Olha lá. Venderei, venderás. No caso do verbo está usando as terminações em er. Né? No caso do futuro do presente. Venderei, venderás, venderá, venderemos, vendereis e venderão. Partir termina em ir. Tá aqui o nosso radical, só encaixa a terminação. Partirei, partirás, partirá, partiremos, partireis e partirão. Vamos lá. Ali, o cantarei, cantarás, cantará, cantaremos, cantareis e cantarão. Olha lá, vamos fazer aquela mesma coisinha que a gente fez lá. O verbo correr termina em er, já o cantar termina em ar. Vamos tentar encaixar o cante aqui, ó. Já não dá nem na primeira, ó. Canterei, canterás, canterá. Não dá. Eu canterei, ele canterá. Não, ele cantará. Então, essas terminações aqui que eu estou circulando só servem para os verbos terminados em er. Já essas aqui. Vamos colocar o corre aqui, ó. Eu corrarei. Não dá. Ele correrá. Não, ele correrá. Então, as terminações do ar só servem para o ar, assim como do er para o er e as do ir para o ir. Cada uma vai ter as suas terminações, ou seja, as suas desinências, que é o nome disso, né? E vamos para a nossa última classificação, que é o futuro do pretérito. Futuro do pretérito indica um fato do futuro, mas ele sempre vai estar relacionado com alguma coisa do passado. O que isso quer dizer? Ele vai dizer que algo poderia acontecer se outra coisa acontecesse. Então, algo pode acontecer, mas desde que outra coisa acontecesse, né?
Daniel pintaria a casa toda se a tinta não tivesse acabado. Ou seja, né, se comprarem a tinta, ele vai pintar o resto da casa. Eu faria a tarefa se tivesse folha. Se eu arrumar a folha, eu vou fazer a tarefa. Nós pescaríamos se parasse de chover. Quer dizer, se a chuva parar, eu vou fazer essa ação. Quer dizer, vou fazer, quer dizer, vai acontecer. Futuro, por isso que é futuro do pretérito. Né? Eles ligariam se a energia voltasse. Ligariam a TV, né? Quer dizer, a hora que ela voltar, eles vão ligar ela. Então, quando acontecer, né? A hora que ela voltar, eles vão ligar a TV. Quer dizer, vai acontecer, mas desde que essas outras coisas aqui também aconteçam. Por isso que é futuro do pretérito. Precisa outra coisa acontecer para que essa ação aconteça. Então, para que ele pinte a casa, é necessário que se compre tinta. Para ela fazer a tarefa, é preciso que tenha folha. Para ele poder pescar, é preciso que pare a chuva. Para ligar a TV, é preciso que volte energia. Seria mais ou menos essa a ideia de futuro do pretérito. Então lá, temos aqui novamente as terminações. Né? No caso, os verbos terminados em ar. Aria, arias, aria, aríamos, aríeis e ariam. Os verbos terminados em eria, erias, eria, eríamos, eríeis e eriam. No caso dos verbos terminados em iria, irias, irias, iríamos, iríeis, iriam. Ok? Vamos lá para as conjugações. Então, eu amaria, né, se ela voltasse para minha casa. Né? Tu amarias, ele amaria, nós amaríamos, vós amaríeis e eles amariam. Olha lá, eu imprimiria, tu imprimirias, ele imprimiria, se a tinta não tivesse acabado, eu imprimiria as atividades. Tu imprimirias, ele imprimiria, nós imprimiríamos, vós imprimiríeis, eles imprimiriam. Quer dizer que se comprar tinta, eu posso, no futuro, imprimir isso aí. Né? Então, essa é a ideia do verbo no futuro do pretérito. Que se acontecer outra coisa, eu vou poder fazer essa ação aqui. Eu imprimiria. Se comprassem tinta, eu imprimiria. Quer dizer, então vai lá alguém comprar tinta para ele poder imprimir. Mais ou menos essa lógica aí, certo? Ok? Mais alguns exemplos aqui. Eu venderia, tu venderias, ele venderia, nós venderíamos, vós venderias e eles venderiam. Quer dizer, eu venderia meu carro se pagasse o preço que vale. Então, se o cara vir me pagar o preço que vale, eu vou vender. Quer dizer, essa ação ela pode acontecer desde que outra coisa aconteça. Eu partiria, ali, ó. Então, aqui, esse aqui é do verbo partir terminado em ir. Né? Esse aqui é do verbo vender terminado em er. Aqui já é iria, aqui é iria. Irias, irias. Então, não vai dar certo nunca um no lugar do outro. Né? Tu partirias, ele partiria, nós partiríamos, vós partiríeis e eles partiriam. Né? Vamos ver? A mesma coisa aqui, eu cantaria. Aqui já aria no verbo terminado em ar. E no verbo terminado em er já eria. Aria, eria. Já não daria certo a troca. Ok? Então eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria, nós cantaríamos, vós cantarias, eles cantariam. Eu cantaria na missa se alguém tocasse violão. Quer dizer, se alguém aparecer para tocar violão, ele vai cantar na missa, vai cantar no culto. Né? Eu correria se tivesse tênis. Né? Então se eu comprar um tênis, se eu ganhar um tênis, eu vou correr. Tu correrias, ele correria, nós correríamos, vós correrias e eles correriam. Tranquilo, pessoal? Então, essas são os tempos verbais do modo indicativo, ok? Então, são esses modos aí, ó. Presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, o futuro do presente e o futuro do pretérito. É difícil, eu sei que não é uma coisa que se aprende do dia para a noite. Qual que é o grande segredo para vocês pegarem uma ideia e decorarem mais fácil isso aí? Vocês pegam, por exemplo, o verbo cantar, o verbo correr e o verbo partir e aprendem eles em todos os tempos verbais. Né? Porque cantar em ar, correr em er e partir em ir. Se vocês aprenderem a falar o verbo cantar em qualquer tempo verbal, basta você depois tirar o radical e encaixar o radical de outro verbo terminado em ar que vai dar certo. Né? Aqui, por exemplo, né? O cantar. Eu decorei o verbo cantar nesse aqui que é o futuro do pretérito. Mas aí eu tenho outro verbo terminado em ar para conjugar. Aí eu já decorei, eu sei como que as terminações são. Opa! Eu já sei como é que termina todos os verbos terminados, todos os verbos
de ar vão ter que ter esse finalzinho aqui, é só eu tirar o radical e substituir. Aí eu vou fazer o contrário. Eu já vou saber o final, passo a trocar e colocar o radical. Por exemplo, lá, a palavra bater, né? No presente, eu bato. Aí eu quero conjugar o verbo correr, né? Basta tirar o bate de bato e colocar o corre de correr. Bato, corro. É mais ou menos essa lógica. Isso aqui é uma das matérias que mais exigem estudo, né? Uma das matérias difíceis, né? É uma matéria complicada, mas que você tem que decorar, não tem outra coisa a se fazer, tá? Então estamos aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me perguntar, mas não adianta me perguntar sem assistir pelo menos 2 vezes o vídeo, tá? Tranquilo, pessoal? Precisando, estamos aí. Valeu? Tchau, tchau. As atividades já foram mandadas, ok?